Agora vamos falar sobre o texto A Lógica das Ciências Sociais, segundo Karl Popper. Né? Karl Popper ele é um filósofo austríaco. Ele foi exilado, né, durante a época do nazismo, nos anos 30, e ele teve que sair da Áustria. E ele passou um tempo na Nova Zelândia e depois se estabeleceu em Londres, na London School of Economics and Political Science. Né? E de lá fez uma carreira. Na verdade, boa parte das obras dele foram feitas nesse exílio, né, na Nova Zelândia, principalmente as obras políticas dele. Né? Ele é um autor que ele, durante a maior parte da carreira, se dedicou a estudos sobre a filosofia da ciência, mas também tem trabalhos de filosofia política muito importantes, como, por exemplo, o livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Tá? Durante sua juventude, ainda na Áustria, ele fez uma crítica, né, a alguns pressupostos do chamado Círculo de Viena, que esse círculo era chamado também do Círculo do Positivismo Lógico, sabe? Era a teoria que caracterizava esse grupo. E Popper era próximo do Círculo de Viena e nunca chegou a ser parte formalmente desse círculo. Na época, as coisas eram muito mais formais do que hoje, então para você fazer parte desse círculo acadêmico, você precisaria ser convidado e tudo, ter todo um processo. E o Popper, como era um jovem filósofo, ele talvez não tenha tido tempo, né, antes da guerra, de ser convidado. E durante a guerra, o círculo acabou se desfazendo e os seus integrantes se espalharam pelo mundo. Os que sobreviveram, né? Bom, mas aconteceu um fato interessante que os membros do Círculo de Viena, com o tempo, foram absorvendo as críticas que Popper fez ao positivismo lógico e ele acabou convertendo boa parte aqui dos positivistas nas suas próprias ideias. E talvez por isso aconteceu um fenômeno bastante raro na história da filosofia, em que você teve uma corrente que ela foi convencida a mudar de opinião. Basicamente, todos os teóricos dessa corrente passaram a falar com o tempo coisas diferentes do que falavam antes. Mas, por outro lado, né, ideias mais próximas ao próprio Popper. Mas, por outro lado, você teve um certo problema em que o Popper, durante boa parte da vida, foi identificado como positivista, apesar dele nunca ter sido parte e, na verdade, ter sido um grande crítico das ideias do positivismo lógico. Ou, muitas vezes, as pessoas colocavam um neo na frente, né? E o Popper jamais aceitou nenhum desses dois títulos, de positivista ou neopositivista. E, olhando com atenção quais eram as ideias principais, por exemplo, do Círculo de Viena, nós percebemos que eram ideias bem divergentes naquilo que o Popper pregou. Né? Acontece que essa foi uma espécie de corrente filosófica que acabou morrendo, né? Porque os seus membros acabaram se convertendo a uma filosofia distinta. A gente vai ver aqui ao longo dessa exposição algumas diferenças entre o pensamento de Popper e o pensamento dos positivistas. Em 1961, Popper foi convidado pela chamada Escola de Frankfurt para um debate em Tübingen, na Alemanha, sobre a lógica das ciências sociais. A ideia dos organizadores do debate, né, que aí temos Horkheimer, Adorno, que atrás tem o Habermas, né, ou seja, eminentes pensadores sociais, que queriam fazer um debate entre o positivismo e a teoria crítica. Né, e convidaram Popper para representar o positivismo, né? O que provavelmente não estava claro no convite, se estivesse, muito provavelmente o Popper teria declinado desse convite, uma vez que ele nunca se identificou como positivista. Né? E esse texto, A Lógica das Ciências Sociais, é na verdade a análise desta palestra, a palestra que Popper deu em frente ao Theodor Adorno. Né? O Adorno foi encarregado de ser o comentador da fala do Popper. E depois haveria uma outra fala representando a teoria crítica. Né? Então, vamos então verificar quais foi a apresentação de Popper, né, que foi depois sistematizado nesse texto, intitulado A Lógica das Ciências Sociais, e que ele, né, vamos falar, né, discorrer na apresentação de hoje. Bom, o texto ele tem uma estrutura um pouco estranha, um pouco curiosa, porque ele é dividido em teses. Né? Tem tese 1, 2, 3, chega até... Qual que é a última tese mesmo? Até a 27, exatamente, né?
E por que ele dividiu o texto em espécie de teses, né? Porque ele acreditava que isso poderia facilitar o debate. Né? A ideia seria que as pessoas dissessem, não, a tese 1 eu concordo, a tese 2 não, a tese 3 precisa de reformas. Ele acreditava que essa tese, que essa estrutura do texto dividido em teses iria facilitar as discussões, o que na prática acabou não ocorrendo, né? Só uma pequena curiosidade aqui sobre esse debate. Esse debate foi um caso muito curioso da história da filosofia, porque foi um debate em que realmente ambos os debatedores não conheciam uns aos outros. Nem o Popper conhecia a Escola de Frankfurt, nunca tinha lido antes desse encontro, nem, ao que tudo indica, as pessoas da Escola de Frankfurt também tinham lido as ideias do Popper. Então tinha sido realmente um encontro quase por acaso e entre completos desconhecidos. E a reação do Adorno ao ouvir as ideias de Popper foi uma reação de surpresa e que realmente ele esperava outra coisa bem diferente. E ele, inclusive, né, tem também a transcrição da resposta imediata, a resposta da palestra aos comentários de Popper, que eram comentários relativamente elogiosos, que ele falou que tinha se surpreendido, tinha gostado bastante do que tinha ouvido. Né? Mas depois de um tempo, né, o Adorno acabou se arrependendo desses comentários inicialmente elogiosos à teoria do Popper e acabou escrevendo uma longa crítica à perspectiva popperiana, que é um texto mais de 100 páginas, muito complicado, muito hermético de ser lido, muito difícil, né? E inclusive todo esse debate, todas as falas desse debate foram compilados num livro que se chama Discussão no Positivismo na Europa. Então, né, o Popper, ao ler todo esse texto, ao ler ele depois, muitos anos depois, o Popper fez um comentário, que saiu no prefácio de alguns livros, né? Foi um pequeno comentário sobre esse evento em 1961, e o Popper fala que realmente ele não conhecia, ele fez também um comentário bastante crítico, né, à Escola de Frankfurt, e sobre a resposta que o Adorno deu à exposição dele, o Popper simplesmente disse o seguinte: ele praticamente não discutiu com nada que eu falei, só me chamou de positivista. Né? Ou seja, Popper acusou Adorno de ter cometido a chamada falácia da associação, né? Em que relacionou a teoria dele com uma outra teoria que não era bem vista, que era a teoria do positivismo, então, mas sem discutir propriamente os argumentos de Popper. Né? Então acabou virando uma espécie de rusga aí entre os defensores da teoria crítica e os defensores da teoria popperiana. Mas não vamos entrar nesse detalhe não, e muito menos aqui, né, vamos nos esforçar para evitar a chamada falácia da associação. Vamos então para os argumentos em si da teoria do Popper, né, que eu estou usando aqui como um exemplo da visão da ciência hipotético-dedutiva, né? O próprio Karl Popper ele foi um dos criadores da ideia do método hipotético-dedutivo nas ciências exatas. E esse texto ele tem uma grande vantagem para nós, cientistas sociais, porque é um texto em que Popper discute diretamente as ciências sociais. Então, ou seja, é um texto em que esse filósofo, que era um filósofo que fez a maior parte da obra dele, do pensamento dele, pensando as ciências exatas, principalmente a física, e nesse texto ele se debruça sobre as ciências humanas e ele argumenta que sim, é perfeitamente possível o conhecimento científico em ciências sociais. Então, nós vamos ver como que o Popper enxerga que o método hipotético dedutivo, que é o método das ciências exatas clássico, ele pode ser aplicado sim aos estudos humanos, às humanidades. Então, vamos continuar. Bom, vamos entrar propriamente no texto. A tese 1, ele simplesmente fala, conhecemos algo, né? Aqui ele está fazendo uma espécie de brincadeira, de paráfrase, com aquele famoso aforisma socrático, que é tudo sei que nada sei. Olha, o Popper vai dizer, nós sabemos bem mais coisas do que isso, de que nós não sabemos, né? E aliás, né, como é que a gente vai formular o conhecimento sem ter um certo conhecimento, né? Porque você precisa de conhecimento para conhecer as coisas. Por exemplo, você precisa conhecer a linguagem, você precisa conhecer como se escreve, como se lê, uma série de coisas. Né? Então, na verdade, nós já temos um conhecimento prévio sobre o mundo, que ele é relativamente vasto. Né? Então, primeira tese, conhecemos algo. A tese 2 é que a nossa ignorância ela é ilimitada. Apesar de nós já termos nativamente, vamos dizer assim, enquanto pessoas, uma quantidade de conhecimento bastante grande, né?
que nós naturalmente conquistamos ao longo de nossa vida, nós temos que reconhecer que a nossa ignorância é sempre muito maior do que o nosso conhecimento. A nossa ignorância ela é ilimitada, né? E, aliás, a consciência do tamanho da nossa ignorância, em geral, cresce conforme nós conhecemos mais coisas. A cada nova descoberta, descobrimos que existem novos mistérios escondidos. E também, a cada nova descoberta, nós muitas vezes descobrimos que coisas que nós acreditávamos que eram verdade, na verdade não eram. Tá? Então essa tese 2 a gente pode chamar ela de a tese da humildade. A tese que nós temos que reconhecer que existe uma quantidade infinita de coisas que nós não sabemos, e por mais que nós aprendemos várias coisas, na verdade essas novas coisas apenas nos fazem ter consciência que nós temos muito mais coisas que não sabemos. Então essa é a ideia da humildade intelectual, que é um princípio, na minha visão, de todo bom cientista. A ideia de que você tem que ser humilde e reconhecer que existe uma quantidade infindável de mistérios que nós não sabemos. A tese 3 diz que a teoria do conhecimento precisa discutir a tensão entre conhecimento e ignorância, o que nos leva à tese 4. A ideia de que, né, o conhecimento não começa com dados, mas com problemas. Os problemas são a formulação, na forma de perguntas de pesquisa, de que existem coisas que nós não conhecemos. Né? Ou seja, os problemas surgem da nossa tensão entre conhecimento e ignorância. Nós conhecemos algo, tanto que é esse conhecimento que nos torna capazes de formular perguntas. Aliás, eu como professor, eu sei que assim, nas primeiras aulas, quando começam com um assunto novo, principalmente para uma turma que não lê o texto, porque eu sei quando os alunos leem o texto ou não, ninguém tem dúvida. As dúvidas só surgem quando as pessoas já estudaram um pouco, quando as pessoas já leram o texto, já fizeram, sabe, o bom estudante é o que tem dúvida, porque ele realmente lê o texto. Sobre aqueles assuntos que você não sabe rigorosamente nada, aí você não vai ter dúvida nenhuma. Então é necessário conhecimento para surgir as dúvidas, os problemas que ele chama aqui. Dúvida no sentido de... Aqui o problema ele está querendo dizer no sentido de questão, de dúvida, de problema de pesquisa, ou seja, questão de pesquisa. Então, mas é claro, né, se nós temos uma dúvida que gera uma questão de pesquisa, um problema, é porque nós não sabemos de tudo. Então essa tensão entre saber algo, mas não saber tudo, é que faz surgir os problemas que são a base, né, o verdadeiro motor que leva ao conhecimento. O conhecimento ele surge com problemas. E às vezes até ele brinca aqui, faz uma espécie de outra brincadeira, que ele fala que é a contradição entre nosso suposto conhecimento e os supostos fatos. Essas contradições geram os problemas de pesquisa, as questões de pesquisa, que é o ponto inicial de qualquer pesquisa. A tese 5 fala que as ciências sociais, como todas as ciências, buscam a solução para os problemas que elas colocam. A qualidade da empresa científica, aqui no sentido de empreendimento científico, né, não é uma empresa comercial capitalista, não, é no sentido de empreendimento. O empreendimento científico depende da qualidade dos problemas e das soluções propostas. Os problemas podem ser tanto teóricos, questões que a gente poderia chamar assim de uma ciência pura, né, de uma ciência especulativa, que não tem nenhum propósito prático, é o conhecimento pelo conhecimento, mas também pode ser problemas práticos, como políticas públicas, como descobrir uma vacina, como descobrir um tratamento médico, descobrir uma nova técnica agrícola. Todo problema pode ser válido, mesmo os mais abstratos e especulativos até os mais práticos. Tudo isso são problemas que empurram ao conhecimento, que nos empurram em frente ao conhecimento, né? A gente só vai ir em direção ao conhecimento quando a gente tem problemas, dúvidas, né? Ele começa a falar, ele também fala que é muito óbvio, né, que, por exemplo, problemas práticos levam a problemas teóricos, aqui ele está discutindo esse ponto anterior, problemas práticos levam a problemas teóricos também levam a problemas plásticos. Então, uma coisa acaba levando a outra. A tese 6, eu acho que ele toca mais diretamente no método hipotético dedutivo e talvez ela seja o ponto principal de todo o texto. Ele vai falar o seguinte, olha, as ciências em geral, não só as ciências sociais, todas as ciências, consistem, né, o método das ciências, melhor dizendo, consiste
em experimentar possíveis soluções para problemas colocados. Soluções essas que devem necessariamente ser passíveis de crítica. Soluções que não podem ser criticadas não podem ser aceitas. E isso se relaciona muito com o conceito que foi criado pelo próprio Popper, que é o conceito de falseabilidade. Soluções que não podem ser falseadas, que não existe nenhum argumento contra que pode provar sua falsidade, elas não podem ser aceitas como empíricas ou científicas. Então, eu já falei sobre isso em outra parte desse texto, então não vou voltar ao conceito de falseabilidade. E aí ele fala que as soluções propostas devem ser alvo de severa, porém honesta, crítica, ou seja, devemos tentar por todos os métodos válidos refutar a solução proposta. Então, né, essa solução proposta é o que ele vai chamar de hipótese. Eu não consigo escrever muito bem aqui onde eu estou, então vou colocar só um H, mas saiba que o H é um H de hipótese. Né? Então nós temos um problema, né, como por exemplo, por que o céu é azul? Ou então, por que as nuvens surgem no céu? Qualquer questão, qualquer problema. Pode ser um problema de ciências sociais também, como por exemplo, por que as democracias não entram em guerra umas com as outras? É um exemplo de uma questão, de um problema. E nós vamos criar, usando a especulação, propostas de solução desses problemas. Então, por exemplo, você pode dizer que, olha, por que as democracias não entram em guerra umas com as outras? Né? Aí você pode criar uma hipótese, por exemplo, dizendo que os governos democráticos temem os impactos políticos negativos da guerra e, por isso, sempre preferem buscar a negociação e a diplomacia. É uma hipótese, é uma solução. E essa solução, ela deve ser criticada. Ela não deve ser elogiada, ela deve ser criticada. Nós devemos nós mesmos usar o método crítico, então convocar os nossos adversários, ou seja, as pessoas que acham que essa solução não é uma boa solução, e fazer com que eles tentem apontar os erros, os problemas dessa solução. Aí que tá. Se a solução tentada for refutada por uma crítica válida, então se formula uma nova tentativa. Se a solução proposta resiste à crítica, aceitamos ela como temporariamente válida. No entanto, novas tentativas de refutação podem, eu diria, devem ser feitas no futuro. Então ele começa a dizer, o método da ciência, faço uma citação, o método da ciência consiste em tentativas experimentais para resolver nossos problemas por conjecturas. Essas conjecturas são também as hipóteses, né? Que são controladas por severa crítica. É um desenvolvimento crítico consciente do método do ensaio e erro. Né? Eu já dei alguns exemplos aqui de tentativas, né, como utilizar o processo de criação de hipóteses, né, de formulação de problemas e formulação de hipóteses para você chegar no conhecimento científico. Né? E o Popper era uma pessoa que advogava esta forma de se atingir o conhecimento científico. Ou seja, você pensa numa hipótese para solucionar seus problemas de pesquisa. E aqui um ponto extremamente importante. A objetividade da ciência repousa no método crítico, ou seja, o fato de que todas as teorias são objetos de severa crítica. E o que garante que as teorias sejam isso é o que garante que as teorias sejam objetivas e não dogmáticas ou viesadas. Né? Obviamente, podem existir teorias equivocadas. No entanto, o controle da crítica faz com que as teorias sejam o melhor possível em um conjunto em permanente evolução. Tá? Então, aqui temos a essência, vamos dizer, do método hipotético dedutivo, que a ciência surge quando nós criamos conjecturas, ou seja, hipóteses, que são criticadas por métodos válidos, e a sobrevivência, vamos dizer, das nossas hipóteses frente às possíveis críticas é o que faz com que exista, então, a chamada objetividade da ciência. Tá bem? Eu acho essa formulação muito, muito criativa, né? Porque justamente ele coloca que o fundamento da objetividade científica não é o método. Né? Então, por exemplo, aquilo que o Descartes falava, né? Os positivistas falavam,
O Emile Durkheim falava que o que garante a objetividade da ciência é seguir o método específico, a posição do Popper é totalmente diferente. Para ele, não existe. O problema, a questão não é o método. Ou melhor, se existe método, é um método de criar conjecturas e submeter essas conjecturas à crítica. Críticas válidas, críticas pertinentes a ela. Entendeu? Então, se as nossas hipóteses sobrevivem às críticas, quer dizer então que elas se tornam o melhor disponível, mas não exatamente a verdade, né? Verdade inquestionável, vamos dizer. Olha, Popper vai até falar, nós podemos refutar os juízos universais afirmativos, né? Mas não podemos prová-los, né? Essa parte aqui depois eu vou fazer uma pequena alteração, entendeu? Então, esta parte aqui é a essência do método hipotético dedutivo. Bom, a partir de agora, o Popper ele vai fazer a crítica a alguns detalhes, alguns erros, né, que ele vem num certo pensamento comum, no sentido de senso comum, a respeito da ciência. Né? Ele vai falar o seguinte. Primeiro, olha, existe uma ideia de um certo naturalismo equivocado, né, e que confunde, vamos dizer assim, os princípios das ciências naturais. O que é essa ideia do naturalismo equivocado? O naturalismo equivocado é a ideia de que as ciências sociais devem copiar os métodos das ciências naturais. Ou seja, para uma ciência social ser boa, ela deve ser o máximo parecido das ciências naturais. Até aí, o Popper é daqueles que acreditam que os fundamentos epistemológicos mais básicos de todas as ciências, sejam elas ciências naturais ou ciências sociais, é o mesmo. Né? O que fundamenta a ideia da ciência como uma coisa só, melhor, existe um fundamento epistemológico, filosófico único em todas as ciências que são válidos igualmente para as ciências sociais e naturais. Então, até aí, não há nenhum problema em copiar os métodos das ciências naturais, nas ciências sociais copiaram os métodos das ciências naturais, é claro, com as devidas adaptações a seu objeto de pesquisa. Qual que é o problema, então, do naturalismo equivocado? Por que o naturalismo equivocado é equivocado? Na visão dele, o problema é que, normalmente, quem defende isso tem uma visão equivocada das ciências naturais. Então, são pessoas que, de fato, não conhecem a prática verdadeira das ciências naturais e acha e cria verdadeiros mitos científicos, mitos filosóficos, né? E uma visão extremamente caricata das ciências naturais que não corresponde ao que ela é de fato. Então, temos aqui um ponto interessante, hein? O Popper está falando, olha, esse povo que está dizendo que as ciências sociais têm que imitar as ciências naturais, no fundo, eles não conhecem as ciências naturais, não, né? Quais são esses equívocos? Uma visão muito equivocada é a ideia de que ele cita dois equívocos que as pessoas têm a respeito das ciências naturais. O primeiro é que o cientista deve ser isento de valores. Ou seja, isso é um problema que, se a gente for ver, vai atingir os primeiros cientistas sociais, os primeiros sociólogos, sobretudo, né, porque na época a antropologia e a ciência política ainda não haviam se consolidado enquanto ciências independentes. Mas se você for pegar lá o Emile Durkheim, o Spencer, vários dos cientistas sociais do século XIX, eles vão ter muito aquela ideia de que, olha, os cientistas ele deve ser isento de valores. Eu não vou contaminar a minha análise com os meus valores pessoais. Eu preciso abrir mão dos meus valores pessoais para então fazer uma análise isenta e correta da realidade, né? Ora, os cientistas naturais não são isentos de valores, né? Quem já conheceu qualquer um sabe o que estamos falando, né? Muitas vezes eles são meio que partidários, só que são partidários das suas teses acadêmicas. Podem ser partidários também políticos ou partidários ideológicos, nada impede também, né? Mas não é, as ciências sociais é tudo menos isentas de valores, isentas de emoção. Outro equívoco que se diz também é a ideia de que você vai fazer uma investigação reunindo dados, ou seja, o que fundamenta
o processo de investigação nas ciências naturais é você reunir, colecionar dados e a partir desses dados, né, você lá coleciona um monte de dados e a partir desses dados, daquela maçaroca de dados que você reuniu, surge a sua teoria, né, que você generalizou a partir daquela coletânea de dados que você tem, né. Ele vai falar que não, na verdade, primeiro surge uma hipótese, vamos colocar aqui. Aí você contrasta para ver se os dados estão de acordo com a hipótese e depois você verifica se essa hipótese ela se sustenta ou não de acordo com a crítica empírica que é feita nos dados, tá bem? Então, mas o começo de tudo é a teoria, o conhecimento surge a partir da teoria, a partir da razão, né? O Popper é o chamado racionalista, porque ele não acha que o conhecimento surge a partir dos dados, o conhecimento surge a partir da razão. Tese 9. Algumas teses eu acabo aí pulando porque eu não achei interessante aqui para os nossos propósitos. Então, pulei da tese 7 para a tese 9. Tese 9. As ciências específicas, como a economia, sociologia, antropologia, geologia, química, todas, elas nada mais são que um conjunto de problemas e soluções demarcados de forma artificial. O que une as ciências é a tradição de cada área, e não um objeto específico de estudo, né? É comum que uma ciência invada o campo da outra, muitas vezes propondo problemas e soluções inovadoras sobre o mesmo assunto. Então, o que delimita as ciências é muito mais a tradição do que exatamente o objeto de pesquisa, né? Porque muitas vezes o mesmo objeto de pesquisa pode ser analisado pela economia, pela sociologia, pela antropologia. Todas as ciências podem analisar a mesma coisa. Pensa uma eleição, por exemplo. Ou então uma empresa, ou então um sistema econômico, pode ser analisado de uma forma interdisciplinar. O que vai diferenciar uma ciência da outra é muito mais a forma de olhar, que vem muito da tradição, aqui das áreas. Pronto. Tese 10. Há uma crítica à ideia de que é necessário um olhar de fora para se ter objetividade. Isso também é uma característica do que ele chama de naturalismo equivocado, né? Olha, a objetividade não é alcançada por um observador externo, ou que não se deixa envolver emocionalmente ou intelectualmente com a pessoa observada. Então, alguma coisa que até os antropólogos clássicos falavam muito antes, de que, olha, você só consegue analisar o outro, você só consegue analisar o diferente. Você não tem condição de analisar a própria cultura, né? Isso era uma coisa muito forte na antropologia clássica. A antropologia moderna já não fala mais isso, né? Mas a antropologia clássica falava isso com muita força. Você só vai analisar aquele que é diferente, porque quando você analisa a própria cultura, aquilo já é tão natural, né, que das duas uma. Ou você vai ser um partidário, você não vai conseguir analisar objetivamente, mas vai querer defender aquela tradição ou aquela perspectiva, ou então você vê aquilo como tão natural que você nem sequer consegue perceber os fenômenos, entendeu? Aí o Popper vai falar, olha, o estar de fora não traz objetividade nenhuma, né? Aliás, ele até faz uma certa provocação, já que nós todos somos seres humanos. Se a gente realmente quisesse olhar de fora, teríamos que trazer um antropólogo de Marte, né? Um antropólogo marciano que não é ser humano, que esse sim poderia nos analisar com a verdadeira objetividade. Mas isso não é de forma alguma necessário, porque nós não precisamos nem um pouco desse olhar de fora para nos observar. O que nós precisamos é de uma outra coisa. O que nós precisamos é submeter as nossas ideias à crítica, a uma crítica válida. Nós precisamos publicizar os nossos conhecimentos, os nossos métodos de análise, os nossos dados e submeter as nossas análises à crítica pública. Um outro ponto que também que ele vai ressaltar é a ideia do relativismo, né? É uma visão oposta à visão anterior, a visão aqui do naturalismo equivocado. E a visão do relativismo vai dizer que você não é possível ter nenhuma objetividade na ciência e que todos os pontos de vista são parciais, né? Então você vai dizer que não existe uma ciência científica, uma ciência objetiva, mas apenas ciências partidárias. Você vai ter uma ciência ocidental, uma ciência oriental, uma ciência burguesa, uma ciência operária.
etc. Ou seja, você tem que primeiro escolher um partido político que você vai defender aquelas bandeiras e depois é que você vai fazer a ciência do partido, né? Que ela será parcial porque todo mundo faz coisas parciais, né? Então é aquela coisa assim, né? Se você é, é, é do partido A, durante o partido A economia cresceu. Se você é do partido B, durante o governo do partido A economia não cresceu. Entendeu? Né? Ou indo até um pouco mais a fundo, né? É, se você é do partido A, muitas pessoas morreram por uma pandemia que poderia ter sido evitada. Se você não é do partido A, então ninguém morreu. Entendeu? Poxa, vocês percebem o absurdo desse tipo de proposição? As pessoas morreram ou não morreram, independente do partido do observador, né? Não é porque eu gosto do governo que ele fez tal coisa. Não, ele fez ou não fez, né? Se eu gosto ou não gosto do governo, pode ser uma opinião minha, mas o fato objetivo independe das suas opções de valor, né? Então essa busca, essa parcialidade das observações acaba, na verdade, pervertendo o próprio pensamento científico. Acho que isso aí foi o ponto que provavelmente o pessoal da escola crítica ficou incomodado com esse tipo de afirmação. E além disso, né, também é um erro acreditar que então que, por exemplo, nas ciências naturais se consegue fazer uma avaliação objetiva das coisas, porque você não tem partidos políticos nos assuntos da natureza, por isso os cientistas sociais são imparciais, né? Isso não é verdade. Os cientistas da natureza são extremamente partidários de suas teses. Eles brigam, põem dedo na cara, discussão, um não fala com o outro. Por quê? Por disputas entre teses da ciência natural. Sabe que as pessoas lá que defendiam Lamarck e defendiam a teoria do Darwin, eles faltavam só se bater na rua, né? Porque eles eram extremamente adversários uns dos outros, né? Ou então as teorias entre dizer que, isso aqui, que a revolução ocorre por saltos ou a evolução não ocorre por saltos, gera uma briga imensa, imensa, imensa entre o pessoal da biologia evolutiva, né? E é comum os cientistas naturais montarem barreiras dogmáticas a novas ideias. Não devem fazer isso, isso é errado, isso aqui é totalmente errado, mas os cientistas naturais fazem isso também, da mesma forma que muitas vezes os cientistas sociais fazem. Então essa visão de que o cientista natural é um cara desapaixonado, asséptico, que não defende as suas teses com evidências, só olha o lado dos dados, né? Isso é totalmente equivocado e não funciona para explicar a ciência natural como de fato ela existe, tá bem? Então, nesse ponto de vista, ciências sociais e ciências naturais são muito próximas, são grupos de cientistas defendendo as suas teorias e tentando criticar a teoria dos adversários. A tese 12 ele vai discutir mais profundamente a objetividade da ciência. Então ele vai falar que o que garante a objetividade da ciência, e ainda assim em sentido limitado, não é nenhum método, não existe nenhum método mágico que vai fazer com que uma determinada teoria seja verdadeira, né? Isso era o que os positivistas antes do Popper acreditavam. E o Popper falou, não, mas peraí, método surge, toda hora surge métodos novos, né? Então, você não podemos nos apegar a um método específico. O método é uma coisa, é uma técnica em permanente evolução. O que vai garantir a objetividade da ciência é uma outra coisa. É o quê? A abertura crítica. Esse é o ponto fundamental. O que garante a objetividade não é o trabalho do cientista individual, mas a organização da comunidade científica como um todo. Tá bem? É a cooperação e competição entre cientistas e escolas, é a liberdade de crítica, é a relação hostil amistosa. É esses fatores que fazem com que se tenha objetividade na ciência. A ideia de que quando a gente coloca um trabalho, coloca uma teoria, aquela teoria é olhada por uma comunidade que vai procurar assim, pelo em ovo, olhar com lupa cada vírgula que você escreveu, procurando algum erro, seja erro de interpretação, seja erro nos dados, alguma coisa, né? E só depois de analisar com muito, muito cuidado e por todos os lados a questão se aquela teoria realmente as pessoas procuraram e não encontraram problema nenhum, então por isso que aquela teoria foi aceita,
é esse tipo de situação, esse tipo de organização social da comunidade científica, é isso que faz a ciência evoluir, tá? Obviamente, né? Então, aqui eu peguei um retratinho de um congresso científico aqui, né? Que é onde realmente tem esse debate, nesses congressos, convenções, mas também pode ser de uma forma escrita, né? Através de artigos que conversam uns com os outros, né? Então, mas é a ideia dos cientistas debatendo entre si que faz com que exista, então, essa eleição, que é uma espécie de eleição tácita, né? Entre a melhor teoria, vamos dizer assim, né? Aquela teoria que é mais aceita hoje, que pode não ser a teoria que vai ser mais aceita amanhã, mas dada a posição da comunidade científica, é o que é mais aceito hoje, tá bem? Obviamente, esse debate aqui não é um debate limpo, 100% assim, asséptico, que as pessoas estão simplesmente tentando encontrar a verdade das coisas. Não. Questões sociais, institucionais, culturais, políticas podem interferir nessa dinâmica. Várias vezes já aconteceu na história da ciência em que as pessoas acreditavam que determinada teoria era verdadeira simplesmente porque era mais conveniente politicamente para os cientistas, ou mais conveniente para a cultura na qual as pessoas faziam parte, né? Até eu sempre lembro um exemplo muito interessante que vem do mundo da nutrição. E essa teoria diz então que o seguinte, que durante muito tempo havia aquele mito, não sei se alguém já ouviu falar essa ideia, de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Porque se você pular o café da manhã, nossa, vai dar muitos problemas para você. Você vai ficar muito mal, vai ter vários problemas de saúde. Então, se tem uma refeição que você não pode pular, é o café da manhã, né? E por que os cientistas afirmaram isso, né? Foi um verdadeiro mito, não tem estudo nenhum, não tem dado nenhum, não tem evidência nenhum que diz isso, né? Mas essa ideia, na verdade, houve alguns, melhor, não teve os estudos que balizaram essa afirmação foram estudos muito, muito, muito fracos. Mas essa foi uma ideia que prosperou, ganhou o mundo, porque foi uma ideia muito difundida nos Estados Unidos. E a cultura americana, na cultura americana, realmente o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Que é também a mesma cultura da Inglaterra. A Inglaterra é exatamente a mesma coisa. As pessoas comem bastante no café da manhã, comem coisas gordurosas, como feijão, como bacon, como ovos, como linguiça. Eles comem tudo isso no café da manhã. Aí no almoço eles almoçam super pouco, em geral um sanduíchezinho bem pequeno, e depois vão comer um pouco mais à noite. E por que isso, né? Basicamente por causa do regime de trabalho agrícola, né? Típico dos países da Inglaterra. Porque na Inglaterra é um país que ele é um pouco mais frio, né, que os outros países. É um país que a maior parte do tempo fica nublado, então é, o agricultor inglês ele não precisa parar no meio do dia porque está super quente, senão ele vai ficar tostado se ele ficar trabalhando no sol do meio-dia. O sol do meio-dia na Inglaterra não é muito quente, porque raramente você tem um sol quente lá, entendeu? Então o trabalhador sai de manhã, fica trabalhando até próximo do pôr do sol e próximo do pôr do sol ele volta para casa. Então ele come muito de manhã, ao meio-dia, no almoço, ele faz só um lanchinho e continua trabalhando e só vai comer de uma outra refeição decente quando volta para casa. Isso é totalmente diferente do regime de trabalho da Espanha, por exemplo. Na Espanha é um país muito quente. Então o agricultor espanhol acorda bem cedo e ele para de trabalhar por volta das 11 horas, quando está realmente muito quente, que ele não vai conseguir trabalhar. Ele vai para casa, come uma refeição, um almoço bem mais servido, dorme, tem a tradição da sesta, fica lá 2, 3 horas de almoço, que é o tempo do sol dar uma esfriada, e ele volta para uma segunda jornada de trabalho à tarde, né? Então os espanhóis nunca aceitaram a ideia de que você tem que fazer um almoço fraquinho, né? Vocês percebem que a discussão não tem nada a ver com nutrição, de vai fazer mal, não vai fazer mal? Nenhum vai fazer mal, nenhuma dessas opções, seja o modelo de comer muito de manhã, seja o modelo de comer pouco, o nosso corpo se adapta perfeitamente. Os estudos mais recentes, né, perceberam que todas essas lendas de que comer pouco de manhã faz mal, comer muito de manhã faz mal, tudo isso é lenda. E tinha a ver muito mais com a dinâmica cultural tradicional do próprio pesquisador do que exatamente com a evidência e dados, né? Eu sempre brinco também com meus alunos. Aqui eu estou dando aulas em Belém do Pará.
E o pessoal em Belém do Pará adora açaí. E vai ser muito difícil convencer as pessoas aqui de que açaí faz mal, por exemplo, né? Que açaí pode fazer mal, porque as pessoas têm uma cultura super forte e jamais vão aceitar isso, né? Então, tudo bem, até aí você pode falar, então, professor, você está querendo dizendo então que as pessoas cientistas não fazem um debate sério, baseado em dados, baseado em evidências, e simplesmente ficam espelhando os próprios preconceitos culturais, políticos, tradicionais, alguma coisa assim? Não, porque a ideia é que, segundo Popper, enquanto você tiver essas ideias sociais aqui, olha, competição entre cientistas e escolas, a tradição, principalmente a tradição da crítica, instituições sociais como encontros, congressos, jornais científicos, e um Estado que tolera o livre debate, ou seja, enquanto houver um livre debate, esses vieses causados pela posição social ou política dos pesquisadores tendem a ser eliminados. Então, realmente, talvez, né, estou aqui especulando, conjecturando, talvez para um nutricionista aqui de Belém seja muito difícil aceitar a ideia de que açaí ou maniçoba façam mal. Mas vai vir alguém de Minas Gerais, de São Paulo, da Bahia, que não gosta nem um pouco de açaí, odeia açaí, e vai fazer um estudo e vai mostrar que açaí faz mal. E se a pessoa fizer isso e argumentar bem, né, e se ela realmente tiver razão, né, se os dados, as pesquisas feitas realmente foram feitas, esses preconceitos tendem a ser eliminados com o tempo. Da mesma forma que depois de muitos anos que esse mito, né, que os americanos criaram de que se você não come um café da manhã super servido, você vai passar mal, esse mito já foi derrubado pelas pesquisas que mostraram que simplesmente não tem diferença nenhuma, né? A hora do dia que você come. Tem muito impacto o que você come. Isso sim, a quantidade, a qualidade. Agora, a hora do dia, nosso corpo se adapta perfeitamente a qualquer horário. Então, o simples fato de que houveram essa possibilidade de crítica, ela existiu pelo caráter de livre debate da ciência, isso fez com que esses vieses fossem gradualmente eliminados, né? Por isso que, na verdade, com a obra do Popper, ficou um pouco claro a ideia de que a liberdade de opinião, né, vamos dizer assim, uma sociedade liberal, ou seja, uma sociedade que aceita a liberdade, é uma pré-condição fundamental para o progresso da ciência. Aliás, isso talvez se explique, né, porque que nos países democráticos o conhecimento científico tende a evoluir de uma forma muito mais rápida do que nos países autoritários, porque os países autoritários eles necessariamente não toleram o livre debate, né? Eles não podem fazer isso porque se fossem isso não seriam autoritários. Então, como o livre debate é uma característica fundamental para o progresso da ciência, a tendência sim é que as democracias desenvolvam mais as ciências que os países autoritários, né? Inclusive, isso é uma grande diferença entre o Popper e os positivistas, né? Porque o pensamento positivista clássico, desde o Auguste Comte, passando por várias vertentes, muitas vezes ele foi visto como um defensor dos governos autoritários, sendo que o pensamento de Popper ele tem um caráter muito mais liberal. Vamos dizer, o pensamento de Popper é muito mais identificado com as sociedades liberais do que com os estados autoritários. Vou fazer uma pausa agora.